Cuidado com a decisão que você está prestes a tomar por não aguentar mais esperar. Porque existem decisões terríveis que podem até levar 5 minutinhos para tomar, mas toda uma vida para consertar. Existem muitas pessoas que destruíram anos da sua própria história, não porque não amavam mais a Deus, não porque deixaram de crer na promessa, mas porque chegou um momento em que elas disseram a si mesmas assim: eu já esperei demais, agora eu vou resolver isso do meu jeito. E o mais perigoso é que o desespero quase nunca se apresenta como desespero de fato. Ele se veste de urgência. Ele diz assim pra você: você está ficando pra trás, todo mundo está seguindo a vida e você ficou parado aí. Se você não fizer nada agora, sua vida não vai mudar. A sua hora já passou. Daqui a pouco será tarde demais. E é exatamente nesse momento que pessoas entram em relacionamentos que nunca deveriam ter começado. É nesse momento que alguém faz um negócio sem sabedoria, pega um dinheiro que não consegue pagar, assina algo sem pensar nas consequências porque está desesperado para mudar de vida. É nesse momento que alguém sai de um lugar sem ter direção porque está cansado de permanecer onde está. Perceba uma coisa: a maioria dos nossos erros começam quando estamos cansados de esperar, cansados de orar pelo mesmo assunto, cansados de vermos outras pessoas recebendo aquilo que nós ainda estamos esperando. E talvez você esteja exatamente nesse lugar. Talvez você olhe ao seu redor e pense: meu Deus, eu estou ficando para trás. Todos os meus amigos estão casando e eu continuo esperando. Todo mundo já conseguiu um emprego bom e eu continuo aqui sofrendo. Todo mundo parece prosperar e eu continuo lutando aqui. Parece que todo mundo sabe para onde está indo, menos eu continuo aqui perdido. E eu quero que você fique aqui comigo até o final dessa mensagem, porque a história que eu vou trazer hoje vai te ensinar algo que pode impedir uma das maiores dores da sua vida. Bom dia, meus irmãos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Que alegria ter você aqui em mais um devocional Manhãs Divinas. Eu oro para que essa palavra encontre exatamente a pessoa que precisa ouvir isso hoje, porque existe um sofrimento que é muito pertinente nos dias atuais, que é o sofrimento de esperar. Estamos cada dia mais ansiosos, cada dia mais na correria, cada dia mais querendo antecipar as coisas. E tá tudo errado, porque na verdade nós precisamos lançar as nossas ansiedades aos pés do Senhor, recorrermos a Ele. Basta cada dia o seu mal. Mas é claro, meus irmãos, que aqui nesse mundo nós teremos aflições, haverão dias mais difíceis, mais pesarosos do que outros, né? E aí nesses dias nós teremos que enfrentar uma batalha, muitas vezes na nossa própria mente, contra os nossos próprios pensamentos que surgem durante os problemas, durante a espera, né? E aí você começa a ficar ansioso, começa a duvidar, começa a pensar: será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu entendi errado? Será que essa promessa era para mim mesmo? Será que eu não estou sendo boba de continuar esperando? E meus irmãos, eu acho impressionante que a Bíblia não esconde as fraquezas dos homens e mulheres de Deus. Ela não apresenta personagens perfeitos, apresenta pessoas parecidas conosco, pessoas reais, pessoas que tiveram medo, pessoas que tiveram dúvidas, pessoas que se cansaram de esperar. E uma das histórias mais profundas sobre isso é a história de Abraão e Sara. Deus havia feito uma promessa para Abraão. Em Gênesis 15:5 está escrito assim: então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E lhe disse: assim será a sua descendência. Imaginem a cena. Abraão olha para um céu cheio de estrelas, recebe uma promessa extraordinária da parte do Senhor.
Só que existe um pedaço da história que muitas pessoas não gostam de lembrar. É que entre a promessa e o cumprimento houve um tempo, houve uma espera muito longa, por sinal. E a espera é o lugar onde a nossa fé é provada, porque é fácil confiar em Deus quando as coisas acontecem rapidamente. É fácil dizer Deus é fiel quando a porta abre na semana seguinte. É fácil dizer o Senhor está no controle quando tudo está caminhando exatamente como nós imaginávamos. Exatamente como manda o figurino. Mas e quando passam meses? E quando passam anos? E quando você continua indo para a cama todas as noites sem ver nada mudar? Esse é o lugar onde muita gente desiste. E às vezes não desiste da sua fé em si, mas esse é o ponto que pouca gente percebe. Ela continua até acreditando em Deus, ela continua indo à igreja, continua orando, mas ela começa a pensar assim: talvez Deus queira que eu dê um jeitinho. E foi exatamente isso que aconteceu com Sara. Essa parte da história é bem complicada, né? Porque Sara não chegou a dizer para Abraão: essa promessa é mentira, Deus não existe, vamos abandonar tudo. Não, ela tentou dar um jeito. Ela não acreditou que seria da forma como Deus falou. E foi então que lá, né, em Gênesis 16, a gente vai ver que Sara teve uma ideia. Uma ideia de entregar Agar, sua serva, a Abraão, para que através dela ele tivesse o filho. Parecia uma solução, parecia lógica, parecia um caminho mais rápido. E é exatamente assim que a ansiedade funciona. A ansiedade raramente chega na nossa vida dizendo assim: olá, eu vim destruir tudo. Não, ela chega sorrateiramente dizendo: eu só estou tentando te ajudar. Você já sofreu demais, você já esperou demais, você merece ser feliz agora, só dessa vez não tem problema. E aí, quando você menos percebe, você começa a tentar antecipar situações, viver coisas antes do tempo. E quantas pessoas estão vivendo consequências hoje porque tomaram decisões durante uma fase de cansaço? Quantos casamentos começaram não por direção de Deus, mas pelo medo de envelhecer sozinho? Quantas dívidas nasceram da pressa de ter uma vida que ainda não era o tempo de ter? Quantas amizades erradas foram mantidas pelo medo de ficar sem ninguém? Quantos caminhos foram escolhidos não porque Deus abriu essa porta para você, mas porque o desespero te empurrou para dentro dela? Sabe, o tempo de Deus não é uma tortura. E eu quero te falar algo aqui, porque talvez você esteja pensando assim: mas por que Deus simplesmente não fez aquilo logo? Só que essa é uma pergunta humana e a verdade é que muitas vezes nós não entendemos todos os processos de Deus. Mas uma coisa a Bíblia nos ensina: Deus não quer apenas te entregar uma bênção, Ele quer formar uma pessoa capaz de carregar aquilo que Ele quer te entregar. José recebeu um sonho ainda jovem, mas ele precisou passar pelo poço, pela casa de Potifar, pelas mentiras, pela prisão antes de chegar ao palácio. Se José tivesse recebido o governo do Egito com a mentalidade de um jovem imaturo, talvez ele tivesse usado o poder apenas para fazer o mal, apenas para se vingar dos próprios irmãos, apenas para, não sei, talvez até ele tivesse se perdido completamente. E toda aquela história linda que a gente conhece jamais tivesse acontecido. O processo não foi porque Deus se esqueceu de José. O processo preparou José. E talvez a demora que você tanto critica seja o lugar onde Deus está trabalhando coisas dentro de você. Que uma resposta imediata, uma saída imediata, nunca trabalharia. Uma pessoa que passa por tribulações, por adversidades, por tempestades, jamais será igual a uma pessoa que só experimentou tempos de bonança. Sabe? Uma pessoa que passa por tantos percalços se torna uma pessoa mais perseverante, uma pessoa mais forte, mais resiliente, mais paciente. E muitas vezes esses podem ser os ingredientes necessários para que você chegue no tempo da promessa e sustente aquilo que Deus está derramando sobre a tua vida. É claro que nós temos a graça de Deus.
Sem o Espírito Santo, sem a graça do Senhor, nós não conseguiríamos fazer nada. Sem o perdão, através do sangue de Cristo nos lavando, nós não seríamos capazes de fazer nada. É claro, meus irmãos, mas existem muitas coisas que nós só vamos nos tornar à medida em que nós nos entregarmos ao processo de Deus, aos processos que Deus tem para a nossa vida. E será que tem esperança para você? Você que tentou dar o seu jeitinho, assim como fez a Sara, entregando Agar para Abraão, tentou dar uma ajudinha para Deus quando ela achou ali que as coisas já não iam acontecer, já não eram mais possíveis de acontecer como Deus havia dito que ia acontecer? Né? Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e pensando assim: já era, eu me precipitei, já tomei a decisão errada, né? Já fiz a dívida, já entrei no relacionamento que não devia, já fechei o negócio, né? Já falei o que não era para falar. Então escuta isso aqui. A precipitação de Abraão e Sara trouxe consequências, sim. Consequências muito difíceis, que a gente continua vendo aí até hoje. A Bíblia não esconde isso, mas Deus não abandonou Abraão. A promessa continuou de pé. Isso significa que nossos erros não têm consequências? Não. Mas significa que os nossos erros não são maiores do que a misericórdia de Deus. O mesmo Deus que nos corrige é o Deus que nos restaura. O mesmo Deus que nos ensina através das consequências é o Deus que nos dá novos começos. É claro, se nós nos arrependermos genuinamente. E é claro que eu também não estou dizendo aqui que você vai sentar e esperar somente. Não, a vida continua. Você precisa, levar dia após dia. Você não vai abandonar a sua vida. Noé esperou a chuva construindo a arca. Davi esperou o trono cuidando de ovelha, teve perseguição. Aconteceu muita coisa até que ele chegasse lá. José, até ele ser promovido também, ele fez tudo com excelência mesmo na prisão. Esperar em Deus nunca é tempo perdido. Deus está te preparando, Deus está te moldando. O que você não pode fazer é usar suas próprias mãos para abrir uma porta que Deus ainda não mandou você abrir. Porque existe uma diferença enorme entre se preparar para algo e tentar fabricar, tentar manipular, tentar antecipar uma situação, tentar antecipar a promessa. Talvez Deus tenha te trazido até aqui nesse vídeo, porque existe uma decisão que está ocupando seus pensamentos. Eu não sei o que é. Talvez seja um relacionamento, uma mudança, uma escolha financeira, uma decisão profissional. Mas antes de fazer qualquer coisa, pare e pergunte ao Senhor: Pai, isso é um passo de fé ou é uma tentativa desesperada de fugir da dor de esperar? Porque muitas vezes nós não perdemos a promessa, mas nós vamos nos machucando no processo. Vamos criando problemas para nós mesmos. Não transforme a sua ansiedade em um atalho, porque todo atalho que nos tira da direção de Deus sempre vai cobrar o seu preço. E é isso que Deus está te dizendo hoje: meu filho, minha filha, confie em mim. Eu não me esqueci de você. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai. Mais uma oportunidade, mais uma chance para nós recomeçarmos, Senhor. Hoje nós queremos reconhecer que muitas vezes o nosso maior problema não é acreditarmos que o Senhor pode fazer, Pai, mas o nosso maior desafio é esperarmos em Ti. Nos ajude, nos ensine a esperarmos no Senhor, porque esperar muitas vezes dói, é difícil, Senhor. Nós nos cansamos, ficamos abatidos, Pai. Esperar nos coloca diante de perguntas que muitas vezes a gente não sabe como responder, como se sair dessa situação. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, carregando no coração tantas orações, tantas palavras, Pai, coisas que parecem tão distantes, orações que elas têm feito já centenas de vezes,
sonhos que não se realizaram, Pai. Pedidos que parece que simplesmente elas deveriam desistir de pedir, desistir de insistir. E no silêncio da espera começam perguntas como: Senhor, será que o Senhor se esqueceu de mim? E elas vão ficando cada dia mais entristecidas, sobrecarregadas, sem esperança. Senhor, livra-nos dos atalhos, livra-nos do mal. Nos ajude a tomarmos as melhores decisões, Pai, a não sermos guiados pelo medo, pelo desespero. Ajuda-nos, Senhor, para que não sejamos tão impulsivos, querendo colher as coisas antes do tempo. Livra-nos, Senhor Jesus, de entrarmos por portas as quais o Senhor não abriu. Dá-nos sabedoria, Senhor, e nos ajude a confiarmos em Ti de todo o nosso coração, a Te reconhecermos, Senhor Jesus, em todos os nossos caminhos, Pai, para que o Senhor venha endireitar as nossas veredas, Senhor. Nós confessamos, Pai, que muitas vezes queremos entender tudo, queremos saber qual é a data, queremos entender o caminho por completo, queremos garantias, Senhor Jesus. Mas hoje pedimos que o Senhor aumente a nossa fé e nos dê um coração segundo o Teu coração, Pai, para que no tempo certo, Pai, possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, não importa a situação que estejamos passando, o Senhor tem sim cuidado de nós. Se o Senhor não fosse conosco, se a Tua mão não estivesse sobre as nossas vidas, Pai, os nossos inimigos já teriam nos devorado, Senhor Jesus. Então, muito obrigada, Senhor, pelos livramentos, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor para conosco todos os dias da nossa vida. Sabemos que Tu és um Deus em que nós podemos sim depositar a nossa confiança, a nossa esperança. E Te agradecemos por tudo que Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Talvez a maior prova da sua fé neste momento não seja você fazer algo, você tentar resolver nada. Talvez seja simplesmente você permanecer firme enquanto Deus está trabalhando, sabe? Enquanto Deus está fazendo aquilo que você não consegue nem mesmo imaginar. A boa notícia é que Deus não te abandonou, mesmo você tendo errado. Ele está aqui para te corrigir como um pai amoroso, zeloso, bondoso. E Ele quer sim te ajudar a viver uma linda história. Mas antes de tomar aquela decisão, movida pelo medo, pelo cansaço, pelo desespero, volte-se para o lugar da oração, para buscar ao Senhor e consultá-lo, amém? Eu espero que essa mensagem tenha te abençoado e se te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo para espalharmos a mensagem do Senhor. Confira aqui também na descrição os nossos materiais, os meus livros, para que você venha se aprofundar ainda mais na palavra do Senhor e venha crescer na graça e no conhecimento de Deus, amém? E eu te vejo aqui no próximo devocional Manhãs Divinas. Que Deus te abençoe!